teu nome imutável é. Vamos, Lagoinha, levanta as suas mãos e declare. Vamos, Lagoinha, aplauda aquele que vive para todo sempre. Celebre a Ele. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem está aqui no culto mais pentecostal da Lagoinha Orlando? Não, tá fraco, você não parece estar no culto mais pentecostal. Vou perguntar de novo. Quem está no culto mais pentecostal da Lagoinha Orlando? Deixa eu ver. Cadê o culto fé? É uma honra, é um privilégio muito grande. Antes de você se assentar, você vai falar para a pessoa que está ao teu lado assim: você seria a pessoa... Não, mas fala de verdade, assim, ó. Você hoje seria a pessoa mais bonita nesse lugar se não fosse eu. Agora você pode assentar dando glória a Deus, glorificando o nome de Jesus. É uma honra, é um privilégio poder estar em nossa casa nessa noite, podendo celebrar, adorar, bendizer o nome do Senhor juntamente com vocês. Quem está feliz de estar no culto fé? Parece que bastante gente. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu estou aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui na nossa casa. Eu acredito profundamente, nós temos falado isso desde ontem, de fato que eu acho que houve uma reunião do staff nos céus, e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com alguns anjos, se reuniram essa semana e falaram assim: existe um povo lá em Orlando que vão para o culto fé na quarta-feira, e eu resolvi fazer algo diferente. Há um romper, há uma liberalidade da parte de Deus, há uma unção diferente nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas se você não está, eu estou te contando que houve. Isso aconteceu de fato, há algo sendo liberado sobre a sua vida nessa noite. Eu preciso que você pegue culto fé, algo que Deus tem preparado para o teu coração, para a tua vida, que vai te dar direcionamento, vai mudar a tua rota, vai te dar destino, vai te dar um novo visar, um novo pensar, um novo agir. Deus tem algo separado para você. Quem crê faz barulho em nome de Jesus. Me ajuda a pregar, Lagoinha. Eu já estou ministrando sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem um derramar sobre esse lugar nessa noite diferenciado. Quem crê, dá um glória nessa noite. Aleluia. Uau. Wow. Yeah. Sarabashorega. Yeah. Wow. Yeah. Alguns jovens certa feita foram escolhidos especificamente para uma obra específica, para um tempo específico. Jesus caminhava sobre a cidade de Jerusalém, sobre algumas circunvizinhanças de Jerusalém, e escolhia jovens que pudessem caminhar com ele. Ele escolhe a dedo pessoas que aparentemente não eram capazes, aparentemente não tinham dons, talentos, recursos, muito menos. Só que ele chama todos esses jovens com uma visão, uma missão e um propósito tão claro, que eles decidem abandonar tudo para seguir o Mestre. Eles começam uma trajetória de vida ao lado do Senhor Jesus, no qual eles caminharam por toda Jerusalém, circunvizinhança, começam a rodear toda a terra de Israel e começam a pregar as boas novas do Cordeiro, a pregoar a oportunidade de salvação, de vida eterna, e dizer que o Cristo, aquele tão esperado durante tantos anos, estava no meio deles. Eles acreditaram nessa missão e começaram a viver tempos e épocas extraordinários, miraculosos e sobrenaturais. Esses homens viveram ao lado de Jesus quando ele participou do seu primeiro milagre, que foi lá mesmo, naquele casamento. Você lembra que quando ele transforma a água em vinho? Eles estavam lá com Jesus, quando Jesus, caminhando nas estradas de Jerusalém, escuta um grito muito alto de longe, declarando a divindade e a realeza daquele homem que passava pela cidade e gritava e dizia: Filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E aqueles mesmos jovens diziam para ele: Bartimeu, silêncio, você está incomodando o mestre. Mas ele gritava mais forte até que o mestre para a multidão por causa daquele jovem. Ele restaura a vista de Bartimeu, e para que aqueles discípulos ficassem mais uma vez surpreendidos, eles participaram daquele milagre. Eles também participaram quando certa feita ele entra num barco, vai para uma cidade onde havia um endemoniado que ninguém naquela cidade ou naquele tempo conseguia expulsar aquele demônio. Eles participaram que aquele jovem chamado endemoniado de Gadara foi liberto de algo que o assolava por anos e anos. Não bastasse isso, eles participaram daquele momento que é marcante, um momento que nos deixa até mesmo sem ar, quando um milagre duplo acontece, quando o oficial de justiça Jairo chama Jesus para ir até a sua casa, e ele é interrompido no caminho, porque uma mulher que tinha 12 anos, que tinha fluxo de sangue, ela não precisou fazer nada mais, nada menos do que tocar na orla do manto de Jesus. Eles viram aquela enfermidade ser aniquilada. Eles viram aquela jovem filha de Jairo ressuscitar. Eles participaram da morte e da ressurreição do melhor amigo de Jesus, Lázaro. Eles viram Lázaro saindo de dentro da tumba depois de 4 dias que estava morto. Eles ouviram Jesus dizer assim: vai até ele e tire as faixas de volta dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite, mas existiram coisas extraordinárias que aqueles homens viveram ao lado do mestre, que são marcantes, chocantes, absurdas, que fez com que todo o sentido do chamado naquele momento que eles viviam fizesse sentido. Eles viveram tudo isso. Mas eu falo com vocês nessa noite sobre um tema, um título que o Senhor nos, com muito desafio, eu coloquei um título na mensagem que eu não sei se você sabe, a mensagem não é minha. Eu apenas sou um canal aqui. Eu me disponho diante de Cristo para que Ele possa usar-nos pela mensagem que eu tenho certeza que foi naquela reunião que eu mencionei mais cedo, de que houve nos céus, que essa palavra foi citada nos céus e Ele lançou para que a sua vida viesse a ser transformada, para que a sua vida e a minha vida viesse a ser transformada. E eu falo com vocês nessa noite sobre o tema naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Qual dia é esse? Após todos os discípulos terem sido chamados e privilegiados de conviverem com Jesus durante toda a sua evolução ministerial, durante tudo aquilo que Ele realizou no seu ministério, durante tudo aquilo que Ele realizou enquanto estava na terra durante 3 anos e meio, eles também participaram do fim. Porque de fato aquele momento acaba naquele dia em que Ele foi crucificado e Ele morre. O seu ídolo, o seu líder, o seu Senhor, aquele que eles esperaram durante tantos anos, aqueles que eles aguardaram com tanta esperança, aquele que eles pregaram, aquele que eles falavam dele dia e noite, aonde passavam, tudo era Ele, tudo era sobre Ele, tudo era para Ele, e de repente Ele se foi. As provas, as tribulações, as perdas e as destruições em nossas vidas, muitas vezes nos levam a um lugar de questionamento de tudo que Deus já fez por nós. E nós acabamos questionando: será que Deus poderia fazer novamente? Existem momentos em que nós estamos prestes a desistir por não ver adiante, porque de fato isso é o fruto de um coração ferido, entristecido, de um coração atribulado. Tribulações, provas, desafios, dificuldades, todas elas têm o poder de fazer com que as nossas visões se tornem cada vez menores de acordo com o tempo da provação. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a esperança prolongada adoece os ossos. Não tem como nós não relatarmos a verdade de que a dor era muito profunda. Eu imagino Pedro, após ter negado Jesus, ver o seu Senhor sendo crucificado, e ele absolutamente não podia fazer nada sobre isso. Eu imagino João, aquele apóstolo, meu chegado, meu xará João, que encostava a cabeça no peito de Jesus, agora não mais. A única coisa que ele podia fazer é seguir o último comando que o mestre deu: cuida da minha mãe, cuida dessas mulheres.
Eu não sei o que estava passando na cabeça daqueles homens, mas eu imagino que a tribulação, a turbulência era muito grande, a prova ia além da visão de futuro. O primeiro título, não pode falar ponto, senão perde ponto, né? Mas tem carismático aqui? Deixa eu ver. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é cegos por um momento. Após 3 dias de estar morto, o anúncio da ressurreição não foi nem o suficiente para eles crerem, porque a dor era maior do que a visão. Você quer acompanhar comigo? Abre aí comigo se você puder. Lucas capítulo 24. Vamos ler o texto e vamos meditar sobre esse acontecimento. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Vou ler aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? O que aconteceu? Jesus perguntou. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje mais cedo. Elas foram lá de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas eles não viram Jesus. Ele lhes disse o seguinte: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: ei, fica conosco, porque a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha só, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Oh, glória! Yeah! Cegos por um momento. A caminhada de Emaús, ela fala muito forte, muito profundamente ao meu coração. Eu creio que aos nossos corações. Eu creio que após 3 dias da morte do Senhor Jesus, o anúncio da ressurreição dele se tornou obscuro. Nós lemos no texto que as mulheres foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio, encontraram o anjo, voltaram, contaram que ele tinha ressuscitado. Os outros discípulos foram ao sepulcro, viram que estava vazio, voltaram e disseram: ele está lá, ele não está lá mais. E esses 2, Cleopas e o outro que não é identificado,
falaram assim: mas eles não viram Jesus. Acontece que muitas vezes as dores da perda, a dor da tribulação, não faz com que nós venhamos a enxergar que Jesus está mais próximo do que nós imaginemos. Muitas vezes a nossa visão, ela não está somente ofusca pelo aquilo que nós estamos vivendo, mas ela está tão focada no desafio, no problema, que nós não conseguimos enxergar que problemas eles vêm e eles vão, mas quem vem e permanece é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quanto mais tempo passamos olhando para os desafios, mais distante nossa visão fica do cumprimento da promessa. Eles não conseguiam enxergar que aquilo que foi prometido há milênios antes, aquilo que foi dito e ditado por todos os profetas, a profecia que se cumpriu, estava viva ao lado deles durante todo aquele tempo. E por causa de 3 dias de desafio, eles não conseguiam ver que ele já estava, que a promessa estava cumprida. Existem muitos de nós que estamos vivendo patinando como se estivéssemos numa esteira, correndo sem sair do lugar, porque não conseguimos levantar a cabeça e entender que desafios fazem parte daquilo que Deus quer realizar no teu futuro. Sem que você seja forjado no desafio, você não vai estar preparado para o próximo nível. O próximo nível, eu quero muito ir para o próximo nível, eu quero muito alcançar essa nova promessa, ou eu quero viver a promessa que Deus me deu, mas de fato eu não quero viver o desafio da promessa. Toda a promessa, ela vem acompanhada de um processo. Fala comigo, promessa tem processo. Sempre presente, por mais que eu não veja. O versículo 15 vai dizer: Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que... Sabe o que me buga nessa passagem? E eu realmente fico bugado mesmo. Você depois traduz essa palavra. Isso aí. É que o primeiro ato de Jesus ressurreto foi ir à estrada de Emaús para 2 discípulos que mencionam que o nome de um era Cleopas. Eu não sei se você já tinha ouvido o nome dele, eu só ouvi aqui. E o outro nem o nome dele fala. Então é sinônimo que não era nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Pedro, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos. Não era nenhum daqueles lá dos top. Não era nenhum da liderança mais top, tá ligado? Não era o clã, não era a galera que andava próximo, não era os amigos mais próximos de Jesus que estavam na estrada de Emaús. Não era. Quem estava lá eram pessoas desconhecidas, mas eram discípulos, eram seguidores. E isso me deixa chocado de entender algo que o Espírito de Deus vem... Talvez me trouxe aqui para dizer isso para você, que talvez você esteja pensando que Deus está indiferente das suas necessidades, Deus está indiferente das suas... eu não sou tão importante como talvez o Edson Campos, talvez eu não seja tão importante como o nosso head global Gustavo Campos, talvez eu não seja importante como o Jonathan Tavares. Mas eu quero te dizer uma coisa: a primeira coisa que Jesus fez foi sair da onde estava depois de ressurreto e ir de encontro a 2 que possivelmente estariam se afastando da fé. Deixa eu te dizer algo, sabe o que ele quer dizer? Que não importa o seu tamanho, o seu título, ele não te chama por título, ele te chama pelo teu nome, ele vai de encontro a você, aonde você está, ele vai de encontro à sua necessidade, ele não é indiferente àquilo que você precisa. Ele para tudo para se encontrar com 2 camaradas na estrada de Emaús. Come on! E ele começa a caminhar ao lado deles e começa a dizer para eles assim: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Aí eles viram para ele e falam assim: tá maluco, irmão? Será que tu é estrangeiro? Você não estava lá em Jerusalém, não viu? Aí ele: interessante. Fala mais. O Jesus de Nazaré. Ele: quem é esse cara? É o Jesus, o Nazareno. O que ele fez? Ele fez um monte de coisa. O que ele fez? Ele fez um montão de coisa. Não, me fala, o que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a menina do Jairo. Ele curou uma mulher com a orla do manto dele. Já pensou nisso? Ele caminhando na estrada, ele curou um cego. Um outro, ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho, o cara foi curado. Um coxo de quase 38 anos, ele foi lá e falou para ele:
Eu preciso contar mais algum milagre ou você já está começando a reconhecer que existem coisas que Deus já realizou na sua vida para deixar marcado de que Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele continua fazendo, porque Deus é Deus que fez ontem, faz hoje e vai continuar fazendo. Come on! Jesus apenas estava puxando deles aquilo que precisava trazer esperança a eles. As perguntas de Jesus eram muito objetivas, porque muitas vezes, sabe o que nós precisamos? Apenas de parar e de olhar para os desafios, dificuldades e pelo momento da transição e olhar para tudo aquilo que Ele já fez. Ei, eu não sei você, mas você está sentado dentro da Lagoinha Orlando Church, em Orlando, nos Estados Unidos da América, e ganhando em dólar. Só isso já era o suficiente para você fazer de conta que você está no culto fé. Paulo pega isso, talvez foi a inspiração quando Paulo diz: trazei à memória as coisas que lhe dá esperança. E eles começaram a falar, sabe por quê? Porque o sentimento de abandono no processo, ele acontece, mas ele não deve ser normal. Nós estamos normalizando sentimentos que não devem ser normal. O sentimento de abandono não é normal. O sentimento de falta de paternidade não é normal. O sentimento de desafios não é normal. O sentimento de derrota não é normal. Ei, eu vim nessa noite quebrar todo espírito contrário que impede você de entender que você foi chamado para vencer, chamado para ser abençoado, chamado para prosperar, chamado para crescer, chamado para viver a promessa. Jesus se aproxima deles como um dos primeiros relatos, porque a ressurreição para eles, ela deixava claro a importância do propósito do coração de Deus, olha isso, sobre os seus filhos. Jesus se aproxima daqueles homens, porque era necessário que ele deixasse muito claro a importância do propósito que Deus tem. O propósito de Deus, desde o início de todas as coisas, é selecionar pessoas como eu e como você. Eu estava no Brasil agora recentemente, e eu estava de carona com o pastor Alan, um querido. E ele parou na frente da casa do meu pai. 33 anos eu vivo nos Estados Unidos, e parado na frente da casa do meu pai, aonde que eu nasci. Faz de conta que é 33 anos atrás. E eu fiz esse comentário, e aí eu tive um desafio de subir o corredor. Porque eu disse assim: eu nasci aqui. Eu nasci aqui nesse beco, eu nasci aqui nessa rua, eu nasci aqui. Mas o meu momento não me define. O teu momento não te define. O teu momento não diz o que você é. O teu momento apenas aponta para um futuro brilhante. O que Deus pode, irmão, o que Deus pode fazer na sua vida depois de 3 dias é nada mais, nada menos do que ressuscitar morto. Come on. O que Deus pode fazer é muitas vezes um desafio maior de nós acreditarmos, porque nós temos facilidade muitas vezes em acreditar que Deus pode ressuscitar o morto na casa do outro, mas temos desafio em acreditar que Deus pode colocar $100 na minha conta hoje. É muito mais fácil eu acreditar que a fulana de tal vai engravidar depois de muitos anos tentando engravidar, mas eu comprar minha casa própria, não, I don't know. Ao silêncio. Existem lutas que elas superam a nossa capacidade natural. Elas nos levam a uma dependência sobrenatural. Ei, eu preciso nessa noite que, por gentileza, você medite junto comigo sobre esse assunto. De que a sua necessidade, a sua dor, o seu processo, o seu desafio, a sua perda, aquilo que você está vivendo hoje, tem que ser ressignificado para que você entenda que é nada mais, nada menos do que uma ponte para que você encontre o propósito no qual Deus te chamou. Nenhum desafio, nenhuma dor é permanente. Nada na sua vida é permanente a não ser a salvação em Cristo Jesus. Mas você dá glória, eu quero saber se você crê. Eu quero saber se você nessa noite entende de que Ele está mais perto do que você imagina. Do natural para o sobrenatural em instantes. Agora eu vou começar a pregar, irmão. Do natural para o sobrenatural em instantes. Sabe o que é isso? É que do nada Jesus morreu.
Mas do nada, ele ressuscitou. Do nada, o dia virou noite. Mas do nada, a noite virou dia. Por que nós temos desafio em entender que a noite vai acabar, que o choro só dura uma noite, mas a alegria... Impedidos de reconhecer, o versículo 16 vai dizer assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eles não conseguissem vê-lo. Duvidar dos momentos mais profundos de dor e do meio em que nós vivemos perdas e desafios é o grito de um coração aflito, cheio de questionamentos, sem respostas visíveis. Pequenos e grandes homens já questionaram: aonde estava Deus quando eu estava vivendo isso? Hoje à tarde nós perdemos alguém que para a sociedade era extremamente importante. Um jovem com uma voz absurda, fazendo uma diferença incrível. Aonde passava, assassinado cruelmente, deixando uma família, filhos. Sabe por quê? Porque pregava uma verdade, pregava a vida, pregava a liberdade, pregava Cristo, pregava sobre aquele que tem todo o poder de transformar. Não tem absolutamente nenhum relato de que se você praticar apenas um dos mandamentos, a sua vida vai ser transformada. Se você pegar um princípio bíblico e aplicar ele todos os dias na sua vida nunca mais será a mesma. Isso é provado, isso é científico. Eu estou falando do natural, lembra? Natural ao sobrenatural em instantes. Você quer viver o sobrenatural? Aplique princípios bíblicos na sua vida todos os dias e você vai ver que a sua vida vai ser transformada de cabeça para baixo. Irmão, de verdade. Pequenos e grandes homens já questionaram. Eu imagino que esses homens questionavam assim: mas aonde estava o Senhor? Cadê Ele que prometeu que iria livrar Israel, iria tomar todo esse governo, nos livrar da opressão? A salvação, ela não nos torna imune das lutas e tribulações. São os processos naturais que nos preparam para o sobrenatural de Deus, irmãos. É exatamente isso que você está vivendo, que está te preparando para esse próximo nível. Eu não posso ludibriar você, eu não posso vir aqui contar a história da carrochinha e dizer para você que vai ser um mar de rosa. Pelo contrário, eu acho que vocês são tudo um bando de louco. Porque a gente prega um Jesus que foi crucificado, ressuscitou. A gente prega num Deus que veio e morreu para poder salvar a nossa vida. A gente fala para vocês, cansa de falar para vocês: vem, aceita Jesus. Como é que você aceita Jesus? Você entrega a sua vida no altar, você dá a sua vida, your life, para Ele. Você se entrega a Ele totalmente. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer aquilo que está lá em Romanos capítulo 8. Você vai morrer montiquinho. Depois você vai morrer de novo. Vai ser caluniado, vai ser xingado, vai ser torrado, vai ser esquisito, vai ser chamado talvez de Bíblia, talvez de doido. Você vai ser chamado de um monte de coisa. Isso acontece, vem um monte de gente na frente. Porque o poder do processo leva cada um de nós ao próximo nível. A salvação é adquirida, melhor dizendo, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado como? De boa. O reino de Deus é tomado na praia. O reino de Deus é tomado surfando. Não, o reino de Deus é tomado à força, irmão. Eu me lembro das palavras do anjo, quando ele dizia para Gideão, falava assim: meu filho, você vai livrar Israel dos amalequitas. E Gideão vira para ele e fala assim: tá doido, irmão? Eu sou o mais pobre e o menorzinho do barraco. Não tem como não, tá por fora. Eu não sou o cara não, você tá louco. Aí o anjo vira para ele e fala assim: é nessa força que você vai vencer eles. E detalhe, eu vou estar contigo. E como eu vou estar contigo, eu te garanto que você vai vencer todo aquele exército dos amalequitas como se eles fossem um só homem. Eu estou profetizando e só tem 5 pessoas pegando culto fé, calma. Eu estou dizendo para você que não depende de quantidade, não depende de número, não depende de recurso, não depende de valores, não depende de dinheiro, não depende de título e não depende de nome. Depende apenas de um coração contrito e aquebrantado, para que Deus possa realizar a promessa liberada sobre a sua vida. Meu Jesus.
Eles não reconheciam quem era, mas ele estava presente no caminho. Ei, você pode não estar reconhecendo, mas ele está presente, eu te garanto. Você pode não estar vendo, mas ele está presente, eu te garanto. Você pode não estar sentindo, mas ele está presente, eu te garanto. Você pode não estar reconhecendo, mas ele já chegou no caminho junto contigo. Processo nos tornam mais fortes no reino que é alcançado pela força. Confissões que levam à dependência de Deus. No versículo 17, ele pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Aí eles vão dizer assim: Jesus começa a tratar do problema deles sem que eles percebessem, sem que eles nunca estivessem indiferente, sem que ele nunca estivesse indiferente daquilo que eles estavam vivendo. É exatamente isso que ele está fazendo com você nessa noite. Você está entendendo que ele está te dando uma carga, que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, olhando para esse desafio, para esse problema, para essa dificuldade, para essa enfermidade, para essa falta de finança, para essa conta bancária, para essa casa que não fecha, para esse negócio que não fecha, para esse carro que eu não consigo comprar, para esse negócio que não vinga, para as coisas que parece que não andam para frente, para esse casamento que parece que não está bom, para esse menino que parece que está longe. Ei, o que eu estou dizendo para você é que ele já enviou o recurso, ele está do teu lado, ele está caminhando contigo, e ele já liberou a palavra que vai trazer o recurso necessário no momento certo. A pergunta que ele faz traz para fora deles o clamor de um coração triste e ferido. Ferido por quê? Pelas dores momentâneas, pela perda momentânea, pelo aquilo que eles começam a vivenciar sem nem sequer ter passado o 4º dia. Era apenas o 3º dia. O desabafo deles produz nele um desejo de gritar para o mundo inteiro que foi tudo em vão. Eles começam declarando para Jesus assim: ele era um profeta, ele foi um cara top, fez tantas coisas, mas acabou. Nem o corpo dele está mais na catatumba. Ele saiu, as mulheres não achou, os meninos não achou, mas ninguém viu ele. Nós desistimos muito fácil, irmão. Nós desistimos muito fácil. E Jesus vai virar para eles no versículo 19, e ele lhes perguntou assim: mas quais? E eles disseram aquelas coisas que eles falavam a respeito disso da confissão. Nós descobrimos que muitas vezes a resposta que nós precisamos, ela já está dentro de cada um de nós. E eu vou falar de novo para você da glória. No processo em que nós confessamos a Deus as nossas dores, os desafios, as dificuldades, as necessidades, e chegamos até Ele e dizemos assim: sabe o que é? É que eu estou sem esperança, eu estou triste, eu estou arrasado, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais acreditar que essa dor é permanente. Eu preciso acreditar de que aquilo que tu fizeste no passado, tu podes fazer de novo. Não, eu não vivo de passado. O passado é apenas um lembrete de que Ele já fez. Ei, o presente que você está agora, basta você estar aqui agora, já é o suficiente para Deus operar milagres, maravilhas, curas, libertação. Ei, come on, Lagoinha, deixa eu te dizer uma coisa. Foi liberado, sabe o que? A pergunta dele: quais? Aquelas coisas que eu prometi, aquilo que eu falei que ia fazer, a promessa que eu fiz. Há quanto tempo? Tem anos que eu fiz a promessa, mas ela vai se cumprir. Sabe por quê? Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Eu não me arrependi, eu paro tudo e eu vou no caminho te encontrar. Milagres do passado, maravilhas no futuro. Versículo 27. Eu estou correndo, eu preciso encerrar. Tem muito a lhe trazer nessa noite. E começando por Moisés e por todos os profetas, aplicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que dele se achava em todas as escrituras. O que está faltando para você enxergar que Ele está em absolutamente tudo que você tem, tudo que você fez, tudo que você conquistou até aqui? Se não fosse a mão dele, tu não teria. Ou sério mesmo, você acha que você está aqui hoje é porque você é topzera?
Os milagres e maravilhas de ontem, eles são necessários para que nós possamos saber que Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará. Essa foi a palavra que trouxe esperança ao coração deles. Não foi o suficiente para virar o jogo. Só que eles entenderam que não dava para parar. Versículo 28 e 29 vai dizer assim: chegaram à aldeia para onde eles iam. E Ele fez, Ele quem? Jesus. Versículo 28. E Ele fez como que Ele ia para mais longe. Outra versão vai dizer como que Ele ia adiante. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Eles caminhavam os três juntos. Ele perguntava, questionava. A noite veio, o dia já ia se findando. Eles pararam e começaram a montar a tenda. Jesus continuou seguindo em frente. Eles pararam e falaram assim: ei, não vai não, fica com nós, tá bom demais, tá diferente o negócio. Sabe por que Jesus fez como se Ele fosse adiante? Porque as únicas pessoas que param no caminho somos nós, Deus não para. Sabe por que Ele vai adiante? Porque a promessa que Ele fez para você, Ele não fez para você porque Ele ainda vai acontecer. Não, ela já aconteceu. Aquilo que Ele prometeu, Ele ainda não vai liberar nos céus daqui 1 mês, 2 meses, 3. Não, já está liberado. Ei, eu não sei. Ah, mas eu não consigo arrumar nenhum namorado, como é que eu vou casar? Ele já está pronto. Quem falou aleluia vai casar. Se já não for casada, né? I don't know. Não, de verdade, eu preciso que você entenda. Ele continuou seguindo em frente, porque só para no caminho quem está prestes a desistir. E muitas vezes, na beiradinha do abismo, na beiradinha da onde você vai passar para o outro lado, é exatamente o momento em que você desiste. Mas está muito difícil, tá agarrado o trem, vou parar. E faltava só esse passo para você passar para o outro lado da linha. Faltava só mais esse tiquinho. Porque não é o tantão, é o tiquinho com Deus que faz a diferença. Não é um montão, é o tiquinho. Os milagres e maravilhas de ontem, eles só apontam para aquilo que Deus vai realizar nas nossas vidas. Não dá para parar agora. Não dá para parar agora. E aí Jesus é muito lindo, eu amo Jesus. Deus é muito lindo, Deus é muito perfeito. Por mais que Ele tinha um caminho, uma trajetória a seguir adiante, Ele para, Ele olha e fala assim: eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer algo extraordinário. Ele dá 2 passos atrás, Ele entra na tenda com eles e fala assim: eu vou dar um basta nesse negócio agora. Eu vou acabar com esse trem agora. Eu vou acabar com essa brincadeira agora. Essa palhaçada vai se findar agora. Vem cá, senta comigo na mesa. Senta comigo na mesa, vamos lá, eu vou ficar com vocês aqui um bocadinho. Eu não vou passar a noite, eu não vou permanecer porque eu não vou parar. Eu não posso parar, eu preciso continuar. Eu não posso impedir aquilo que eu tenho que realizar na sua vida. Eu não posso parar de fazer aquilo que está no teu futuro, porque onde você está indo, eu preciso ir adiante de você. Eu preciso ir na frente. Por que eu preciso ir na frente? Porque quando Jesus vai na frente, Ele vai desbaratando os caminhos, Ele vai destruindo o inimigo, Ele vai nos dando vitória, Ele vai nos tornando cada vez mais do que vencedores. Aí Ele vira para eles e fala assim: vem comigo. Yeah. Irmãos, eu estou sentindo uma glória de Deus muito forte nesse lugar. Ele chega diante deles e fala assim: vamos comer um trem. Jesus era mineiro, tá? Jesus vai comer vamos comer um trem. E eles preparam aquilo que simbolizava o seu corpo, o pão. Aquilo que simbolizava de mais importante que hoje, milênios depois, nós continuamos tomando o mesmo ato em memorial àquele que fez, que faz e que continua fazendo. Ei, coisa de mineiro, de goiano, não interessa, coisa de brasileiro, sei lá. Eu sei que eles pegaram, prepararam a mesa. E quando eles assentaram à mesa, eu preciso dizer isso para você nessa noite: existe um poder muito forte ao redor da mesa.
A mesa ela traz cura, a mesa ela traz libertação, a mesa ela traz alinhamento, a mesa ela coloca de volta a visão no lugar dela, a mesa ela traz de volta o sentimento de que a missão, a visão e o propósito estão vivos. Quando eles se assentam à mesa com Jesus, algo começa a mudar dentro deles, porque eu não sei se você lembra, mas na ocasião de 4 dias antes dele ser crucificado, alguns dias antes, 5 dias talvez, eles estavam assentados em volta de uma mesa, e havia uma ceia, talvez aquilo que nós chamamos da última ceia, era talvez a última ceia antes da morte, mas essa agora passa a ser a primeira ceia após a ressurreição. E deixa eu te lembrar, Lagoinha Orlando, que esses 2 discípulos não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era o apóstolo Paulo, não era nenhum daqueles que nós estamos acostumados a ouvir falar, não, era você, era eu, era cada um de nós individualmente, sentados na mesa do Jesus ressurreto. E quando ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. E ao partir, capia Emaús aqui agora direitinho, se o Gabriel tivesse aqui para cantar, viu? Meu Deus do céu. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Come on, Lagoinha. Queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. O quê? Toma o lugar de honra. Talvez você nem sabia que essa música era desse dia, mas foi lá na estrada de Emaús que ele se assentou, que ele partiu o pão e que ele fez com que os olhos daqueles homens se abrissem e eles pudessem fazer o que nessa noite você, aqui na Lagoinha Orlando, começa a enxergar: que existe uma promessa que irá se cumprir, existe uma palavra que não caiu por terra, existe algo que ele declarou que irá realizar, e ao 3º dia ele ressuscitou. O music pode subir que nós vamos adorar a Deus agora. Visão restaurada pelo propósito é o último ponto que eu quero falar com você. Enquanto o music está subindo, eu quero dizer para você o seguinte: o versículo 30 e o versículo 31 vai falar que aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu, e abriram-se os olhos. Então os olhos, quando abriram, eles conheceram, e aí ele desapareceu de diante deles. Mas o lindo de toda a história é que eles olham um para o outro e reconhecem a restauração da visão. A morte já não era mais algo a ser mencionado. A ausência de Jesus já não era mais algo a ser falado. As coisas que ele tinha feito no passado se tornaram minúsculas para aquilo que ele estava realizando no presente. A esperança foi restaurada e eles podiam declarar o novo futuro que estava diante deles. Aquilo que todos os profetas profetizaram, aquilo que todos disseram durante todo o Velho Testamento, aquilo que João Batista profetizou num deserto, aquilo que todos clamavam estava se cumprindo. Eles correram para Jerusalém e chegaram na casa onde estavam os outros líderes e falaram assim: ei, ele ressuscitou. Coloca-se de pé, Lagoinha, e adore.
Não tem como, não tem como, não tem como. Eu preciso que nessa noite você entenda. Ei, existe um liberar de Deus nesse lugar, nessa noite, sobre a sua vida, Lagoinha Orlando. Existe um liberar de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua finança. Os desafios que você vivia até agora, eles não mais serão maior do que a visão e o propósito que Deus lhe deu. Eu quero pedir para que você, desde a primeira fileira até a última fileira, feche os seus olhos. Faça essa oração comigo nessa noite, que talvez seja a oração mais importante que você faça em toda a sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos, todos com os olhos fechados, cabeças curvadas, e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu estás aqui. Entra no meu coração, faz morada em minha vida. Eu preparo a casa, eu perfumo a casa, eu lhe dou permissão. Entra e nunca mais saia do meu coração. Faça comigo essa segunda oração nessa noite. Senhor Jesus, eu retorno à casa, eu volto para o Teu altar nessa noite. Eu não quero mais viver perdido pelo caminho. Eu sei que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, com a mão no coração. Eu vou contar até 3 nessa noite. O primeiro apelo que eu quero fazer a você é que, se por alguma razão, porventura, pela primeira vez, você fez essa oração em toda a sua vida, aceitando ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, declarando nessa noite que nunca mais você vai viver baseado nos desafios, mas vai viver baseado na certeza de que Cristo morreu e ressuscitou para que você tenha uma vida e vida abundante. Se você fez essa oração pela primeira vez nessa noite, eu vou contar até 3. Eu peço para que você se manifeste levantando uma de suas mãos. Se por um acaso você andava afastado dos caminhos do Senhor, você fez essa oração comigo também, você tem a oportunidade nessa noite de levantar a sua mão e voltar à casa do Pai, que tanto clama para que você volte. Eu vou contar até 3 nessa noite. Eu peço que você levante a sua mão. 1, 2, vença essa batalha. O inimigo está derrotado no nome de Jesus. Não tenha vergonha. Eu quero te pedir que, se você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. 3, deixa eu ver, levante a sua mão, levante a sua mão. Tem uma pessoa aqui, glorifica a Deus, glorifica o nome de Jesus. Celebre Lagoinha, celebre Lagoinha, celebre Lagoinha, celebre, porque nessa noite pessoas vêm aos pés do Senhor Jesus. Eu convido você que levantou a sua mão, pega os teus pertences, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Dê um passo de fé nessa noite. Existem outras pessoas talvez aí que gostariam de vir aqui nessa noite. Eu quero que você tenha coragem. Quem tem vergonha não vive o extraordinário. Nessa noite nós queremos te amar, te abençoar. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aplauda a Lagoinha, mais uma vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos adorar o Teu nome por essas vidas que se rendem no Teu altar, Senhor. Tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos é para exatamente nesse momento nós podermos celebrar a vida de cada um dos nossos novos irmãos, Senhor. A Senhor recebe eles, escreve o nome deles no livro da vida, e que nessa noite um marco seja, ó Deus amado, estabelecido na vida dessas famílias que aqui se encontram no Teu altar, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vamos, Lagoinha, eu quero que vocês aqui na frente olhem para mim nessa noite. Olhem para mim, olha. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, os céus celebram, os anjos entram em festa. E nós aqui da Lagoinha Orlando, nós não vamos fazer diferente do que se faz no céu. Nós queremos celebrar a sua vida, nós queremos celebrar a sua família. Então, quando eu contar até 3, eu quero que você se vire para trás para conhecer a nova família que o Senhor libera sobre a sua vida nessa noite. Vamos junto, Lagoinha, come on, game. Vamos, vamos! 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo! A vida
essa plaquinha aqui com essa linda profeta de Jesus. Vem aqui se você puder, você que está aqui na frente, acompanhar aqui essa linda querida irmã. Nós queremos dar um presente para vocês, abençoar e orar com vocês. Celebre o nome de Jesus nessa noite, Lagoinha Orlando. Olha lá, ó, 9h45, não passei do horário. Se você quiser que eu volte, ligue para o pastor Lio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu profetizo uma semana extraordinária para você. Não se esqueça, sexta-feira Legacy, sábado Rocket, domingo 9 da manhã culto Lagoinha USA, 11 da manhã temos o nosso culto em português e 7 da noite com o pastor André Valadão.